Essa é a parte 2, onde o menino consegue uma panela, que tudo que ele coloca dentro simplesmente dobra de poder. As outras partes estão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. A história continua e nós vemos que o Bai estava muito surpreso porque ele não foi forçado a passar pelo portão, e o Shen é quem estava do outro lado. Em um flashback foi mostrado que a sua panelinha resgatou o Bai e automaticamente jogou o Shen do outro lado. O Shen tenta voltar, mas o supervisor explica que todas as decisões são finais. Passou, tem que ficar. A garota estranha, que pagou para passar pelo portão, agradece por permitir que ela fizesse isso e se apresenta com muito alívio. O Zheng fica feliz pelo Bai ter ficado com o grupo da Cozinha de Fogo e o grupo fica surpreso ao descobrir que agora eles têm 200 Spirit Stones. Todos eles querem encontrar maneiras de poder gastar elas, mas o Bai só quer uma coisa. Ele afirma que quer uma pílula de longevidade. Naquele momento, seu grupo é apanhado um a um por uma força maior e informado de que eles serão forçados a se tornarem discípulos do setor externo. De qualquer maneira, o Bai é levado ao imortal Li e ele tenta explicar que houve um erro. O Li o ignora, explicando que ele deve treinar duro ou será enviado de volta à sua aldeia. Depois que o Li sai, um homem chamado Yunfei cumprimenta o Bai e ele fica surpreso ao ver como os discípulos do setor externo são tratados quando ele recebe roupas novas. O Yunfei explica que ele nunca viu o imortal Li tão zangado com alguém antes e reconhece que o Bai deve ter feito algo contra as regras. O Fei fica muito bravo com o Bai da maneira como ele se refere ao Li, de uma forma tão casual. Ele explica para o Bai que agora ele é um discípulo do setor externo e deve ter uma etiqueta melhor. Isso é especialmente verdadeiro porque ele é um aprendiz que cultiva principalmente o caminho medicinal entre os 4 setores principais. E o Fei explica tudo para ele. O Bai estava muito surpreso e inspirado porque ele espera um dia poder aprender como fazer uma pílula de longevidade. O Fei explica que, se ele trabalhar duro o suficiente, o Bai eventualmente chegará ao ponto em que uma simples pílula que prolonga sua vida em um ano não vai ser nada para ele. O Bai é levado para o pavilhão, que é muito maior do que a Cozinha de Fogo. Ele não vê nenhum livro sobre elixires refinadores, e o Fei explica que os aprendizes devem primeiro aprender 10 volumes de plantas e bestas espirituais. Depois disso, ele terá que passar no exame dos 10 monumentos gigantes para passar para o próximo nível. O Bai percebe alguns pergaminhos no alto e o Fei afirma que aqueles são pergaminhos selados que não são usados há muito tempo. Então, um homem chega em busca de um pergaminho específico, mas o Fei, que trabalha lá, não consegue se lembrar de onde estava. Só que o Bai surpreendentemente dá detalhes ao homem da localização exata. Isso faz com que outras pessoas venham para pedir mais informações e o Fei finge que não pode acreditar no que ele vê. Por mais que o Bai estava lá por pouco tempo, ele consegue se lembrar de tudo com muita precisão. Depois que o Bai pede uma cópia de um pergaminho para um homem, ele fica muito surpreso ao ver que o Bai quer aprender o poder da imortalidade. Ele explica que o pergaminho estava incompleto e é muito difícil de treinar. O Bai vai ter que suportar dores agudas, perfurando seus ossos e sensações ferozes de fome extrema. Mas o Bai estava determinado. No dia seguinte, o Bai vai atrás das ervas e ele é encontrado pelo Shen. Ele quer vingança. Então o Bai corre, ele acidentalmente dá de cara com um monumento destinado a alguém que estava fazendo o exame de 10 monumentos gigantes. O Bai estava achando que esse era um bom lugar para se esconder e se surpreende quando uma voz fala que o exame foi ativado. O Fei e o Shen estavam esperando por ele do lado de fora, então ele decidiu fazer o exame. Ele é instruído a desenhar um símbolo para começar o exame. Em outro lugar, uma multidão comemora enquanto estava esperando a deusa Zoe completar o seu exame. Então o exame começa e ele é informado que 10.000 plantas serão desmontadas em várias peças diferentes e ele deve colocar elas de volta no seu estado original. Depois de colocar elas no caldeirão, o número de plantas montadas corretamente serão contadas. Felizmente o Bai leu recentemente sobre as plantas e as coloca de volta com confiança. O Bai trabalha muito duro. Quando foi revelado que ele estava ficando sem tempo, a exaustão começa a aparecer e ele fica pensando em como ele só tem algumas para fazer.
Em outro local, a Zoe conta com confiança milhares de esqueletos de animais que estavam reunidos e sai de outro monumento. Todos estão tão distraídos com ela que ninguém percebe o Bai saindo do outro monumento. Só que a Mai viu ele e ela explica para ele que o símbolo da pessoa com a pontuação mais alta no exame aparecerá acima dos monumentos. Todos esperavam ver o símbolo da Zoe, que é um vaso, porque ela sempre tem ficado em primeiro em todos os outros 9 monumentos que ela participou. Então faltava apenas um para ela concluir os 10 monumentos. Se ela conseguir nesse 10º, isso vai ser uma maravilha que não se via há mais de 1000 anos. O símbolo começa a aparecer e as pessoas dizem que estavam esperando muito para ver isso e estavam animadas para escutar o grande som que os 10 monumentos iriam fazer. E algumas pessoas até desmaiam enquanto se preparam para testemunhar a história sendo feita. Só que não apareceu nenhum som e todos ficam chocados ao ver que o símbolo é uma tartaruga. Todos ficam completamente atordoados com isso e o Bai aproveita o momento para fingir ser outra pessoa enquanto afirma como a tartaruga foi desenhada de forma tão concisa, estilosa e adorável. Nesse momento, um homem chamado Jane chega para dar os parabéns a Zoe, mas ela o ignora para voltar para dentro do monumento. O Jane assume que ela estava chateada com ele por ele estar atrasado para comemorar, mas na verdade ela estava apenas fazendo o exame de novo. Ela termina logo depois, enquanto pensa em como está impressionada por alguém ter superado a sua pontuação de 7.000 plantas. Mas agora ela juntou corretamente 8.000 plantas. Mas ela fica ainda mais atordoada quando a pequena tartaruga aparece mais uma vez, e ela se pergunta quantas plantas o vencedor reuniu. O Bai explica a Mai que serão necessárias mais de 9.000 plantas para vencer ele, e quase revela que foi ele quem fez isso, mas consegue manter esse segredo. Algum tempo passa e nós vemos que a Zoe tentou passar a tartaruga por 7 dias, mas falhou todas as vezes. As pessoas em todos os lugares começaram a especular quem poderia ser o dono da tartaruga, e assume que deve ser algum velho sábio com muita experiência. Mas o Bai espera o momento certo para poder anunciar que a tartaruga é dele. Só que o seu pensamento é interrompido quando Jane oferece uma recompensa para qualquer um que capturar o dono da pequena tartaruga vivo ou morto. Qualquer um que apoiar a pequena tartaruga é nocauteado, enquanto Jane explica como ele arruinou tudo para Zoe. A Mai defende a tartaruga fofa, mas o Bai a salva de ser machucada. A Mai diz pra ele o quão inspirada ela é pela pessoa por trás da pequena tartaruga. Ela admira como ele venceu a Zoe e espera ver a tartaruga em todos os 10 monumentos, eventualmente ganhando tesouro secreto por fazer isso. Essa é a primeira vez que o Bai ouviu falar do tesouro e concorda em se juntar a Mai para torcer pela tartaruga. Algum tempo depois, o Bai estuda muito enquanto se lembra de manter um perfil discreto. A Mai chega com um pouco de comida e fica maravilhada com todos os pergaminhos que tinham ali e compra um quarto. O Bai fica chocado quando ela o compara à pequena tartaruga e expressa confiança. A Mai acredita que ele pode atingir a fase de estabelecimento de fundação. O Bai fica meio atordoado mais uma vez quando ela revela que isso mudará imensamente a expectativa de vida de uma pessoa. Ela continua dizendo que existem 3 tipos de estabelecimento da fundação. Um deles pode aumentar a expectativa de vida de uma pessoa em 100 anos, e outro pode aumentar ainda mais. O Bai percebe que esse pode ser um objetivo de longo prazo, e planeja passar em todos os 10 exames do monumento. Se ele puder ganhar o tesouro, isso o ajudará a atingir seu objetivo final de qualquer maneira. Algum tempo depois, um dos chefes do setor expressa seu descontentamento ao acreditar que a pequena tartaruga estava trapaceando, já que ele passou pelo monumento a uma velocidade ainda mais rápida do que a da Zoe. O Lee supõe que seja por conta do tesouro e outro chefe exige que uma investigação seja iniciada para descobrir a identidade da pequena tartaruga. Então nós descobrimos que várias lutas entre várias pessoas, várias gangues estavam se formando e as pessoas inocentes estavam sendo feridas. As pessoas começaram a se perguntar se a pequena tartaruga estava lutando pelo bem. Em poucos meses, nós vemos que a tartaruga chegou em primeiro em 9 monumentos, e todos os esforços para pegar ele falharam. Durante uma noite, o Bai espera para ir para o monumento final, e fica surpreso ao descobrir que tinham pessoas rodeando ele. Ele vai com cautela, porque sabe que tem muita gente atrás dele. Mas nós vemos que assim que ele está dentro do monumento, um grande grupo se forma para esperar ele do lado de fora.
O Jane estava prometendo não deixar a pequena tartaruga escapar dessa vez. A Zoe chega lá para explicar que ela só estava lá para ver quem é a tartaruga. Só então, o símbolo da pequena tartaruga aparece acima do monumento final, enquanto todos ficam surpresos ao escutar o toque do caldeirão divino. E o Lee também fica muito surpreso ao escutar isso de novo, depois de praticamente 1000 anos. Lá dentro, uma voz parabeniza o Bai por concluir tudo e ficar em primeiro nos 10 monumentos. E ao receber o tesouro supremo, o monumento se abre enquanto todos se preparam para atacar. Mas todos são distraídos por um pequeno casco de tartaruga. Essa é uma pequena distração para o Bai apenas escapar, mas todos o perseguem e eles não podem acreditar que a tartaruga possa ir tão rápido assim. Eles estavam determinados a capturar ele. A Mai interrompe eles e uma briga começa a acontecer entre todo mundo. No entanto, o Lee chega para separar essa briga idiota deles e instruir todos a irem embora. O Bai aproveita esse momento para ver o seu prêmio. É uma pílula de imortalidade. Mas ele deixa cair, e uma galinha pega e ele fica muito bravo quando ela engole a pílula e sai dali. A galinha simplesmente se transforma e sai voando. Vários meses depois, as pessoas tratam o dono da tartaruga como um criminoso e ainda estavam procurando por ele. Outros começam a ver ele como uma misteriosa lenda. Agora o Bai estava trabalhando normalmente plantando bambu e explica que alcançou o primeiro nível de consideração, mas ele não fez nenhum progresso em se tornar um imortal. Agora, nós vemos o Bai refinando a sua pele e trabalhando os músculos e ossos, soltando e apertando tudo repentinamente. O treinamento é extremamente doloroso. O Bai fica com muita fome ao mesmo tempo. Ele nunca tinha ficado assim antes, e enquanto explica que nenhuma pessoa comum seria capaz de suportar e amaldiçoa o pássaro que comeu a sua pílula da imortalidade. O Bai, com muita fome, jura que todas as galinhas vão pagar por isso. E mais tarde, nós vemos que ele usa um inseto para enganar uma galinha de uma granja e pega ela. Ao mesmo tempo, a Zoe reúne todos os habitantes da cidade para serem informados que as galinhas imortais estavam sendo roubadas. Ali não há galinhas comuns e essas galinhas são de espíritos de caudas que são muito valiosas para fazerem remédios. Ela explica que o ladrão conseguiu roubar centenas em uma noite. Embora ela afirme que o Lee estava em um treinamento profundo no momento e desconhece a situação, ela, como é a sua discípula, vai cuidar do assunto e oferece seu pingente protetor como recompensa por encontrar as galinhas. O Bai percebe que as coisas podem ficar ruins para ele e decide agir rápido. Outro homem vai na frente dele e faz uma sugestão de como capturar o ladrão e encontrar as galinhas. Mas o Bai na hora aponta todos os erros do homem para tentar ganhar a confiança da Zoe. O Bai recomenda que todos unam força para formar um esquadrão e capturar o ladrão. Ele faz um discurso sobre como todos podem se ajudar, sejam jovens ou velhos, o homem ou mulher. A Zoe fica impressionada e concorda com o Bai. Ela diz que ele vai ser o líder de um esquadrão, dando a ele uma fita em sinal de confiança. Naquela noite, o Bai pensa em como essa nova identidade vai permitir que ele roube as galinhas com muito mais facilidade, e ele vai para outra fazenda. Ele escuta a voz da Zoe falando como ela estava desapontada. O Bai pensa que foi pego nesse exato momento e ele acredita que o Lee vai o expulsar por roubar galinha. Ele se prepara para implorar por perdão, mas fica chocado ao descobrir que ela estava apenas repreendendo os fazendeiros por dormirem no trabalho. O Bai finge que ele estava atrás do ladrão e foi ferido, e se culpa por deixar o ladrão escapar. A Zoe acredita na sua história. Ela explica como ele era o único observando e trabalhando para encontrar o ladrão, enquanto os outros estavam dormindo por aí. Então, ele é o mais merecedor do seu pingente. E a Zoe explica ao Bai que ele não deveria trabalhar tanto e deveria descansar e esperar que o setor tenha mais discípulos como ele. Depois de descansar, ele continua o seu dever como líder do esquadrão de captura de ladrões, ao mesmo tempo que rouba as galinhas. Durante uma noite, ele enterra os ossos das galinhas e lamenta em como restam apenas algumas na granja. Ele percebe que deve expandir a sua operação e segue para os outros setores para encontrar mais granjas. O Bai também continua seu treinamento intenso, mas uma surpresa acontece durante uma noite quando ele sofre um ataque furtivo, e ele vai se esquivando dos ataques. Ele percebe o quão fora de forma ele estava, já que cada movimento faz ele perder o fôlego. O Bai eventualmente é atingido pelo ataque, mas comemora ao perceber
que a sua pele ficou mais dura do que um casco de tartaruga. O Lee finalmente se revela e expressa seu espanto em como o Bai alcançou a pele imortal e até superou isso para alcançar a pele de ferro. O Lee percebe que o Bai deve ter sofrido muita dor por fazer isso, mas tá cético em algo que ele aponta além da dor. Uma pessoa deve suportar a fome extrema várias e várias vezes, mas de alguma forma o Bai engordou muito. O Bai culpa o bambu que ele come, mas o Lee sabe que devem ser as galinhas que vêm sumindo. O Bai afirma que foi acusado injustamente, mas o Lee não estava interessado em ouvir qualquer desculpa e desenterra todos os ossos de galinha que ele enterrou. Ele grita por socorro pensando que o Lee vai matar ele, mas o Lee o leva embora dali e o deixa em um local onde tinham muitas e muitas cobras. Amanhã sai a outra parte, pessoal.